O louvor que quebrou a solidão. Filipe tinha 23 anos quando percebeu que estava morrendo por dentro. Não de uma doença física, mas de uma dor que nenhum médico poderia diagnosticar, a solidão. Não era a solidão de quem não tem pessoas ao redor, mas a de quem se sente invisível mesmo em meio à multidão. Desde criança, ele carregava aquele vazio. O pai havia abandonado a família quando ele tinha 7 anos, e a mãe, embora amorosa, trabalhava demais para sustentar os dois. Filipe cresceu quieto, aprendendo a não incomodar. Na escola, era o aluno que ninguém lembrava o nome. No trabalho, o jovem que cumpria suas tarefas sem ser notado. Até que, aos poucos, começou a evitar qualquer contato. Chegava em casa e trancava a porta, como se o mundo lá fora não tivesse mais nada a lhe oferecer. Foi numa tarde de domingo, quando a mãe voltou da feira com um folheto dobrado na bolsa, que tudo começou a mudar. Filho, a irmã Maria me deu isso na parada de ônibus. Ela disse que é uma igreja onde as pessoas oram de verdade. Não custa nada a gente ir, né? Filipe olhou o papel. Congregação Cristã no Brasil, culto às 10 horas. Ele quase riu. Igreja? Ele não acreditava em Deus, ou melhor, não achava que Deus se importasse com alguém como ele. Mas a mãe insistiu, com aquele jeito meigo que ele não conseguia recusar. Vamos só uma vez, filho. Se você não gostar, nunca mais falo nisso. No domingo seguinte, entraram na pequena sala alugada onde a congregação se reunia. Não havia luxo. Cadeiras simples de plástico, paredes brancas, uma mesa coberta com um pano branco no fundo. Os irmãos e irmãs vestiam roupas modestas, as mulheres com saias longas e cabelos presos, os homens de camisa abotoada até o pescoço. O que mais chamou a atenção de Filipe foi o silêncio respeitoso. Não havia instrumentos, nem palmas, nem gritos. Só vozes unidas cantando hinos que ele nunca ouvirá, mas que, de algum modo, tocavam fundo em sua alma. Jesus, amparo dos que choram, refúgio dos pecadores. As palavras pareciam escritas para ele. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, dirigiu a reunião com uma autoridade tranquila. Ele não fazia sermões longos, mas falava como quem conhecia cada pessoa ali. Meus irmãos, Deus não desampara os seus. Mesmo quando nos sentimos sozinhos, Ele está conosco. Filipe baixou a cabeça. Como aquele homem podia saber? Mas então veio a parte que o abalou, as orações. Não eram palavras decoradas, mas súplicas sinceras, algumas até entrecortadas por lágrimas. Uma irmã pediu por um filho doente. Um irmão agradeceu por um emprego conquistado. E quando o ancião pediu se havia alguém com um pedido especial, Filipe sentiu o coração bater forte. Ele não tinha coragem de levantar a mão, mas foi como se Deus ouvisse seu pensamento. Na semana seguinte, ele voltou. Sozinho, dessa vez. Não sabia explicar por quê, mas aquele lugar lhe dava uma paz que não encontrava em nenhum outro. Os irmãos o cumprimentavam com um aperto de mão firme e um sorriso verdadeiro. Ninguém o pressionava a falar, mas ele sentia que, se quisesse, seria ouvido. Foi numa quarta-feira, no culto de doutrina, que tudo mudou. O ancião falava sobre a importância da comunhão com Deus e com os irmãos. A solidão é uma prisão, mas Cristo veio para nos libertar. Ele não nos deixou órfãos. Filipe sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ele não queria chorar na frente de todos, mas não conseguiu segurar. Quando o culto terminou, o irmão José, um homem de meia-idade que sempre sentava perto dele, aproximou-se. Irmão Filipe, tudo bem? Você parece abalado. Filipe enxugou o rosto, envergonhado. Desculpe, irmão. É que, eu me sinto muito sozinho. Sempre me senti. Não sei nem por que estou falando isso. O irmão José colocou a mão em seu ombro. Aqui você não está sozinho, filho. Deus te trouxe até nós por um motivo. Vamos orar? E ali mesmo, entre as cadeiras vazias, o irmão José orou por ele. Não foi uma oração bonita ou cheia de palavras difíceis. Foi um clamor simples: Senhor, toca no coração deste irmão. Mostra a ele que tu estás aqui, que tu o amas, que ele tem uma família em ti. Filipe chorou como nunca havia chorado. Não de tristeza, mas de alívio. Nos dias seguintes, algo começou a mudar.
Os irmãos passaram a incluí-lo nas conversas depois do culto. A irmã Claro convidava para tomar um café na casa dela aos sábados. O jovem Daniel, que trabalhava como mecânico, o chamou para ajudar num conserto de carro. É só apertar os parafusos, irmão, mas se você quiser aprender, eu te ensino. Filipe, que sempre se sentirá um estorvo, começou a perceber que havia pessoas que realmente se importavam com ele. Mas o milagre maior aconteceu num domingo, durante o louvor. Eles cantavam o hino a ó. Que amigo nós temos em Jesus, e Filipe, de repente, sentiu uma presença tão real que arrepios percorreram seu corpo. Não eram palavras, não era uma voz, mas uma certeza inabalável: você não está sozinho. Nunca esteve. Ele caiu de joelhos ali mesmo, sem se importar com quem estava olhando. As lágrimas escorriam, mas agora eram lágrimas de gratidão. Quando se levantou, o ancião olhou com um sorriso e disse: Deus te abençoe, filho. Você encontrou o que procurava. Filipe foi batizado nas águas um mês depois, num rio limpo nas proximidades da cidade. Quando emergiu da água, sentiu que uma carga pesada havia sido tirada de suas costas. Na Santa Ceia, quando partiu o pão e bebeu do cálice, entendeu que aquela mesa era um símbolo de união não só com Cristo, mas com todos aqueles irmãos que, sem nem saber, haviam se tornado sua família. Hoje, Filipe é um dos jovens mais ativos na congregação. Ele ajuda a organizar os cultos, visita os doentes e sempre está pronto a estender a mão a quem chega pela primeira vez, assim como fizeram com ele. Quando dá seu testemunho, ele diz: Eu aprendi que a solidão não é a ausência de pessoas, mas a ausência de Deus em nosso coração. Quando o encontrei, encontrei também irmãos que me amam de verdade. Não importa quão profundo seja o seu vazio, Jesus pode enchê-lo. Basta você dar o primeiro passo. E assim, numa igreja simples, onde não há holofotes nem palcos, mas onde a fé é pura e o amor é sincero, Filipe descobriu que nunca mais estaria sozinho. A vida de Filipe mudou tanto que até sua família notou a diferença. Sua mãe, que sempre o via quieto e fechado, certa vez lhe perguntou com lágrimas nos olhos: Filho, o que aconteceu com você? Parece que uma luz acendeu dentro de você. Filipe sorriu e respondeu com a voz firme, mas emocionada: Mãe, foi Jesus. Ele me tirou das trevas e me colocou num lugar onde sou amado. Não é magia, é milagre. E foi justamente esse milagre que levou sua irmã mais nova, Ana, a também buscar a igreja. Ana sempre sofreu com ansiedade e medo do futuro. Ver a transformação do irmão a fez acreditar que ali poderia encontrar respostas. No primeiro culto que participou, ela chorou sem parar ao ouvir os louvores. Uma irmã da igreja, a Dona Maria, se aproximou e orou com ela, colocando as mãos em sua cabeça e falando palavras de fé. Deus não te deixou sozinha, minha filha. Ele está aqui, e ele vai te libertar. Ana sentiu algo estranho e bom ao mesmo tempo, como se um peso saísse de suas costas. Nos dias seguintes, começou a frequentar os cultos com Filipe e a participar dos encontros de jovens. Pouco a pouco, os ataques de pânico foram diminuindo, e ela passou a dormir em paz, algo que não acontecia há anos. Enquanto isso, Filipe continuava firme em sua jornada. Um dia, o pastor o chamou para uma missão especial: visitar um jovem chamado Lucas, que estava internado em um hospital depois de um acidente de moto. Lucas estava desanimado, com medo de nunca mais andar. Filipe foi até lá com a Bíblia na mão e o coração cheio de fé. Lucas, eu também já me senti sem saída, disse Filipe, sentando-se ao lado da cama. Mas Deus me mostrou que ele é maior que qualquer problema. Você quer que eu ore por você? Lucas, com os olhos cheios de lágrimas, assentiu. Filipe orou com tanta convicção que até os enfermeiros pararam para ouvir. No dia seguinte, os médicos ficaram surpresos com a melhora rápida de Lucas. Em poucas semanas, ele já dava os primeiros passos com ajuda, e hoje, assim como Filipe, é mais um testemunho vivo do poder de Deus naquela igreja. As histórias de Filipe, Ana e Lucas se espalharam pela congregação, inspirando outros a buscar a Deus com mais fé. A igreja, que antes era pequena, começou a crescer não por causa de grandes campanhas, mas pelo amor que transbordava de cada membro. As pessoas chegavam machucadas, com o coração partido, e saíam renovadas, com um propósito. Filipe, que um dia entrou ali arrastando os pés, agora corria para servir. Ele aprendeu que a fé não é só crer em milagres, mas ser um milagre para alguém.
E assim, naquela igreja simples, onde o Espírito Santo se move com liberdade, mais vidas eram transformadas a cada dia. Porque quando Deus toca um coração, Ele não para por aí. Ele usa essa pessoa para tocar muitas outras. E foi assim que Filipe, que um dia pensou que ninguém se importava com ele, se tornou um instrumento nas mãos de Deus para mostrar que, na Universal, ninguém fica para trás. Todos têm um lugar. Todos têm uma chance. Todos podem ser salvos. Um dia, enquanto Filipe ajudava a organizar as cadeiras depois do culto, uma mulher entrou correndo pela porta dos fundos. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, as mãos tremiam e ela segurou com força o braço de Filipe, como se ele fosse sua última esperança. Me ajuda, por favor, ela suplicou, com a voz quebrada. Meu filho está no hospital. Os médicos disseram que não tem mais jeito. Eles vão desligar os aparelhos amanhã. Filipe sentiu o coração apertar. Ele conhecia aquela dor, aquele desespero de se sentir sozinho contra o mundo. Mas agora, depois de tudo que havia vivido, ele sabia que não estava sozinho. E aquela mulher também não estava. Vamos orar, disse ele, com uma firmeza que nem sabia que tinha. Deus ainda faz milagres. Eu sei. Ele a levou até a frente do altar, onde algumas pessoas ainda estavam em oração. Sem hesitar, Filipe colocou as mãos sobre a cabeça dela e começou a clamar. Não eram palavras bonitas ou ensaiadas, era um grito de fé, daqueles que só nascem quando a gente sabe que não tem mais para onde correr, a não ser para os braços do Pai. Senhor, o Senhor vê a dor dessa mãe. Ele falou, com lágrimas nos olhos. O Senhor conhece o nome desse menino. Não é a hora dele, Deus. Em nome de Jesus, eu determino que a vida volte a esse corpo. Que os médicos se surpreendam. Que a glória do Senhor se manifeste. A igreja inteira se uniu àquela oração. Alguns choravam, outros levantavam as mãos, todos crendo que Deus ouvia. E ele ouviu. Na manhã seguinte, a mulher voltou. Mas dessa vez, não era com lágrimas de dor, e sim de alegria. Os médicos não conseguiram explicar. Os exames, que antes mostravam morte cerebral, agora indicavam atividade. O menino havia acordado. Não só isso, ele pediu água, reconheceu a mãe, e os médicos, atonitos, cancelaram a ordem de desligar os aparelhos. Eles disseram que é um caso raro, que não tem explicação médica, a mulher contava, segurando um papel com os novos exames. Mas eu sei que foi Deus. Foi aqui, nesse lugar, que ele me ouviu. A notícia se espalhou rápido. Jornais locais quiseram saber, médicos ficaram intrigados, mas na igreja, todos já sabiam, era mais um milagre. Mais uma prova de que, onde há fé, Deus age. Filipe olhava para tudo aquilo e sentia o peito cheio. Ele, que um dia pensou que sua vida não tinha valor, agora via Deus usando suas mãos, sua voz, sua história para salvar outras pessoas. Não era mais o homem quebrado que entrou arrastando os pés. Era um guerreiro. Um intercessor. Um filho de Deus que aprenderá que, na Universal, os impossíveis viravam testemunhos. E assim, a cada dia, mais pessoas chegavam. Não porque ouviram falar de um lugar bonito ou de pastores famosos, mas porque ouviram falar de um Deus que ainda opera milagres. De um Deus que não desiste de ninguém. Porque quando a fé encontra a ação do Espírito Santo, não há doença que resista, não há tristeza que permaneça, não há vida que não seja transformada. E naquela igreja, no meio daquela gente simples, mas cheia de fé, Deus continuava escrevendo histórias de vitória. Porque Ele é fiel. Sempre. E foi numa tarde de quarta-feira, quando o sol já começava a se esconder atrás dos prédios do bairro, que uma mulher entrou na Universal com os olhos inchados de tanto chorar. Seu nome era Marisa, e ela carregava nas mãos um envelope amassado com os resultados de um exame que ninguém tinha coragem de ler em voz alta. O médico havia sido claro: é melhor se preparar. Não há mais o que fazer. Mas Marisa não veio ali para aceitar um veredito. Ela veio porque, 3 dias antes, sua vizinha, Dona Cida, havia contado sobre um homem que entrará na igreja arrastando os pés e sair andando firme, carregando uma Bíblia e um sorriso que não cabia no rosto. Se Deus fez por ele, pode fazer por você também, Dona Cida havia dito, segurando suas mãos trêmulas. Assim que pisou na igreja, Marisa sentiu algo diferente.
Não era só o calor das pessoas que a cumprimentavam com abraços apertados, nem o som dos louvores que pareciam tocar direto na sua alma. Era como se uma paz, que ela não conhecia há anos, começasse a invadir seu coração. Quando o pastor a chamou para a frente, ela não resistiu. Subiu ao altar com as pernas trêmulas, mas com uma fé que, mesmo pequena, era mais forte que o medo. Senhor, eu não sei orar direito, ela sussurrou, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Mas se o Senhor é real, se o Senhor ainda faz milagres, me ajude. Eu não quero morrer. Meus filhos precisam de mim. Não houve relâmpagos nem vozes do céu. Mas enquanto o pastor impunha as mãos sobre ela e a congregação clamava em uníssono, Marisa sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica dívida estivesse queimando tudo que não prestava dentro dela. Quando abriu os olhos, a dor que a acompanhava há meses havia sumido. Simplesmente não estava mais lá. No dia seguinte, ela voltou ao médico, dessa vez com um sorriso que confundiu até a recepcionista. O mesmo médico que havia dado o veredito final olhou os novos exames com os olhos arregalados. Isso não é possível, ele repetia, enquanto apontava para os papéis. Os tumores desapareceram. Não há sinal da doença. Marisa não discutiu. Só sorriu e disse: Deus é maior. E assim, mais uma história de milagre se espalhou pelas ruas do bairro. Não por causa de cartazes ou propagandas, mas porque Marisa não calou. Ela voltou à igreja com seus filhos, que agora também conheciam aquele Deus que responde oração. E toda vez que alguém perguntava como ela havia sido curada, ela respondia com a mesma simplicidade: fui à Universal, entreguei minha vida a Jesus, e ele me deu uma nova. Porque ali, entre aquelas quatro paredes, não havia espaço para dúvida. Cada testemunho era uma prova de que Deus não havia mudado. Cada vida transformada era um grito de que a fé, quando colocada em prática, move o impossível. E a igreja continuava cheia. Não de pessoas perfeitas, mas de corações que haviam descoberto que, não importa quão profunda fosse a ferida, não importa quão grande fosse a batalha, na Universal, Deus ainda escreve finais felizes. Porque Ele não desiste de ninguém. Nunca. Marisa não imaginava que sua história iria tocar tantas vidas. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Uma tarde, enquanto ela ajudava na distribuição de panfletos na porta da igreja, uma mulher chamada Ana se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Segurava um exame médico amassado na mão e mal conseguia falar. Eu não aguento mais, disse Ana, com a voz quebrada. Os médicos disseram que é câncer. E que não tem mais o que fazer. Marisa reconheceu aquele desespero. Era o mesmo que ela tinha sentido anos antes, quando as dores nas costas a deixavam acamada, quando os médicos tinham desistido dela. Sem hesitar, ela pegou as mãos de Ana e olhou fundo em seus olhos. Você veio ao lugar certo, falou com firmeza. Deus não desistiu de você. Eu sei porque Ele não desistiu de mim. Ana não entendia como aquela mulher, que nem conhecia, podia ter tanta certeza. Mas algo na voz de Marisa a fez entrar na igreja pela primeira vez. E ali, entre os louvores e as orações, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Os pastores oraram por ela com a mesma fé que tinham orado por Marisa. E Ana começou a frequentar as reuniões, não só aos domingos, mas nas terças e sextas também. Cada dia era uma batalha, mas ela se apegava às promessas de Deus como se fossem sua última tábua de salvação. 3 meses depois, Ana voltou à igreja com um novo exame nas mãos. Desta vez, não eram lágrimas de dor, mas de alegria. O tumor havia sumido. Os médicos não tinham explicação. Mas ela tinha: era o mesmo Deus que havia curado Marisa. O mesmo Deus que, na Universal, ainda faz o que a medicina não pode. E assim, a corrente de milagres continuava. Cada vida curada se tornava um farol para outra que ainda estava no escuro. Cada testemunho era como uma semente plantada, que brotava em corações que pensavam não ter mais saída. Um jovem chamado Carlos, viciado em drogas há anos, entrou arrastado pela mãe, sem esperança de mudar. Mas quando ouviu Marisa contar como Deus a tinha libertado da dor, algo dentro dele se mexeu. Ele começou a participar das reuniões de libertação, a jejuar, a clamar por uma mudança. E pouco a pouco, o desejo pelas drogas foi perdendo força. Até que um dia, ele olhou no espelho e não reconheceu o homem que estava ali.
era um Carlos novo, livre, com um propósito. A igreja não era um lugar de pessoas que nunca erraram. Era um lugar de pessoas que haviam sido perdoadas. De vidas que, contra todas as probabilidades, haviam sido restauradas. E isso atraía mais e mais pessoas não porque prometiam soluções mágicas, mas porque ali, no meio da batalha, elas encontravam um Deus que não só ouvia, como agia. Marisa, que antes mal conseguia se mover, agora corria para abraçar cada novo visitante, cada pessoa que chegava quebrada. Porque ela sabia, se Deus tinha feito por ela, podia fazer por qualquer um. Não importava o diagnóstico, não importava o passado, não importava o quão sem saída a situação parecia. Na Universal, o impossível tinha endereço. E assim, a cada reunião, a cada oração, a cada testemunho, a fé daqueles que estavam ali se fortalecia. Porque eles não acreditavam em Deus só por ouvir falar. Eles o viam agindo. Nas curas, nas libertações, nas famílias restauradas. E isso os fazia voltar, não por obrigação, mas por gratidão. Porque quando você experimenta um milagre, você não quer só contar. Você quer viver para provar que Deus ainda está no trono. E que, para quem crê, não há cadeia que não se quebre, não há doença que não se cure, não há vida que não possa ser transformada. E a história continua. Porque Deus não parou de agir. E a Universal continua sendo o lugar onde Ele encontra quem precisa de um milagre. E então, naquela noite, o milagre se completou. Era o caso de Maria, uma mãe que há anos lutava contra uma doença considerada incurável pelos médicos. Os exames não mentiam, o quadro só piorava. Mas ela não desistiu. A cada reunião na Universal, levantava as mãos mesmo quando as forças faltavam. Até que, em uma terça-feira de oração, algo mudou. Não foi um raio, não foi um trovão, foi uma paz que invadiu seu coração, como se uma mão invisível a erguesse. Quando refez os exames, os médicos balançaram a cabeça, incrédulos, não há mais sinal da doença. O impossível tinha endereço. E aquele endereço era a fé. Mas o milagre de Maria não era só dela. Era o espelho de tantos outros, do jovem que deixou as drogas após o encontro com Deus, do casal que quase se separou e reencontrou o amor no altar, do homem que, após anos desempregado, recebeu uma ligação com a vaga dos sonhos no mesmo dia em que orou. Coincidência? Não para quem sabe que Deus escreve reta por linhas tortas. Reflexão final. A vida nos ensina que, às vezes, o deserto é o caminho para a terra prometida. Mas o que faz a diferença não é o tamanho da batalha, e sim quem segura sua mão enquanto você a trava. Muitas vezes, pedimos a Deus que mude as circunstâncias, quando Ele quer mudar nós através delas. O milagre não é só a cura, o emprego ou a restauração é a certeza de que, mesmo quando tudo parece perdido, há alguém que nunca desiste de você. Lição de vida. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E você foi escolhido para vencer. Não importa quão escura seja a noite, a luz já está quebrando no horizonte, basta persistir. Porque fé não é esperar que a tempestade passe, é aprender a dançar na chuva, sabendo que Deus está no controle até dos pingos que caem. E assim, a história segue. Porque na Universal, e na vida de quem crê, todo dia é um novo capítulo de milagres. E o seu está só começando.